Eu não me baseei em uma só fonte para fazer este vídeo. Eu pesquisei, eu li uma biografia dele, eu pesquisei em vários sites, eu coincidi os fatos. Então, este vídeo não é fruto somente de uma única fonte ou um blog que eu peguei tudo e vim aqui e falei para a câmera. Não. Esse vídeo foi feito em cima de estudos de várias fontes. Se vocês quiserem pesquisá-las, se vocês quiserem pesquisar os fatos históricos que aqui eu citarei, fiquem à vontade para vocês verem que não é teoria da conspiração, tampouco é baseado em blogs e qualquer tipo de coisa semelhante, ok? Então vamos lá, vamos começar. África. Das areias do Saara, em 1942, nasce o guerreiro filho do deserto líbio, numa família de beduínos, nômades que viviam entre as dunas e se mantinham fiéis aos seus ancestrais. Gaddafi nasceu numa tribo sunita, ramo ortodoxo do islamismo, que corresponde à maioria dos muçulmanos. Eles vagavam pelas areias inóspitas, morando em tendas primitivas. Ao choro do bebê Gaddafi, o deserto líbio era varrido pela guerra. A Líbia não era um estado na época do nascimento de seu mais adorado filho. Era uma colônia italiana desde 1911 e, antes disso, apenas uma coleção dispersa de províncias pertencentes a conquistadores. Embora o hostil deserto, cuja temperatura chega a mais de 55 graus, com vida selvagem de serpentes e escorpiões, tenha oferecido ao menino Muammar suas primeiras batalhas, este se fez seu amigo, forjando o seu filho mais valente para enfrentar as peçonhentas serpentes vindas do Império Ocidental. Em abrigos temporários, sem água, sem eletricidade, com o pai e com a sua mãe, Gaddafi viveu os primeiros anos da sua infância. Quando estava com apenas 1 ano, a sua pátria estava no ápice de uma disputa entre os aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra, e as forças do eixo, Alemanha e Itália, pelo controle do norte da África. Os líbios, eles viram na guerra uma oportunidade para a independência. As forças militares lideradas por Idris, que depois veio se tornar o rei, apoiavam os aliados, inimigos da Itália na guerra. Por fim, os aliados conseguiram vencer na Líbia. Em 1947, eles iriam estabelecer o futuro daquela nação. Durante toda a infância, Gaddafi ouvia as narrativas sobre as atrocidades cometidas pelas tropas que estavam presentes na Líbia, pois muitos de seus parentes lutaram contra os italianos no movimento de resistência líbio. Em 1949, a ONU decidiu que a Líbia deveria tornar-se um estado. Em 1951, Idris, que liderou as forças militares ao lado dos aliados, se tornou rei, Idris I, e declarou formalmente a independência do Estado líbio. Gaddafi era um menino especial. Ele se distinguia das demais crianças, de modo que a sua família estava disposta a investir as suas economias numa escola integral, no internato. Em Sidra, no internato, na escola, ele logo se destacou das outras crianças e avançou vários níveis de graduação à frente. Na época de sua chegada à escola em Sidra, Gaddafi ganhou um rádio portátil de seus pais, para distraí-lo no novo ambiente. O garoto adquiriu certa obsessão pelo rádio ao ponto de economizar na comida para comprar pilhas. E foi através desse rádio que ele foi inspirado pelos discursos vindos do Cairo, Egito, do presidente egípcio Nasser, a quem Gaddafi devotou lealdade e admiração eterna. Nasser incentivou o espírito nacionalista egípcio ao reduzir a influência estrangeira econômica dentro do Egito.
e manter a neutralidade durante a Guerra Fria. Nasser foi o porta-voz do movimento pan-árabe. O objetivo final de Nasser era estabelecer um Estado unificado, composto por todas as nações árabes. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando a derrota do Império Otomano surgiu como a hora da liberdade para as províncias árabes, a recém-formada Liga das Nações dividiu boa parte do Oriente Médio entre a França e a Grã-Bretanha. Em 1945, vários estados árabes que conquistaram sua liberdade formaram a Liga Árabe para expressar sua oposição ao imperialismo e se opor à tentativa de estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. Seus esforços quanto a este último objetivo mostraram-se inúteis quando, em 1947, a Grã-Bretanha, que detinha o controle colonial da Palestina, pediu à ONU a definição do futuro status do território. Em meio a uma crescente tensão entre árabes e judeus, que estavam emigrados em grande número para a região desde o início do mandato britânico na área, em 1922, a ONU dividiu a Palestina em dois estados separados, judeu e árabe. Quando a criação de Israel foi anunciada oficialmente em 1948, a Liga Árabe atacou imediatamente, deflagrando uma guerra de 2 anos. O primeiro dos 5 conflitos árabe-israelenses. O objetivo de Nasser era estabelecer um Estado unificado composto por todas as nações árabes. O reflexo dessas intenções do presidente Nasser viveram dentro de Gaddafi até o fim. Gaddafi ficou apaixonado pelo compromisso de Nasser com o islamismo, com a saúde e o bem-estar dos pobres. Isso o atingiu. Afinal, o filho do deserto era de origem modesta, havia sentido na pele a necessidade dos pobres e tinha grande fidelidade para com sua religião, que o levou ao fanatismo de suas ideologias. Eu faço questão de remontar esse período da infância do líder líbio para que vocês entendam quem ele era, quais eram os basilares de Gaddafi, em qual ambiente ele cresceu, quais foram as suas aspirações, porque lá na frente o que a mídia disse de Gaddafi não corresponde com quem ele foi de verdade. Essa mentira pode ser derrubada até mesmo por um estudo psicológico de quem foi Gaddafi. Quando era menino, adolescente, enfim. Ao longo da vida, Gaddafi se manteve fiel às suas ideologias e à sua religião também. Qualquer biografia do líder líbio mostrará que nos primeiros anos escolares, o pensamento de Gaddafi estava tomado pela ideia de libertar seu povo da pobreza. Considerava o rei líbio Idris I títere do imperialismo ocidental e execrava todas as nações que apoiassem Israel. Idris, desde o começo, foi fantoche dos Estados Unidos e dos países associados. Sequer era um segredo. O rei Idris nunca governou para o povo líbio. Ele sempre governou voltado aos interesses dos Estados Unidos. Inclusive, a indústria petrolífera líbia era basicamente uma indústria norte-americana. Em 1955, jorrou petróleo das dunas do deserto ardente líbio. Foi considerado pelos homens do petróleo como o melhor do mundo. Gaddafi ainda era aluno do curso colegial. O rei teve enormes lucros leiloando os direitos de perfuração. Quase nada dessa riqueza foi repassada para o povo, que continuou na pobreza extrema. O reino da Líbia se tornava um paraíso petrolífero para a maioria dos norte-americanos. Portanto, não era revertido ao povo e a Líbia vivia numa situação de pobreza extrema. Gaddafi prometeu substituir aquele modelo monárquico pela ideologia do presidente egípcio Nasser. Ele queria a fusão de um sistema econômico com uma política externa vigorosamente independente, sem ingerência nenhuma dos países estrangeiros. O rei Idris, ele chegou a assinar pactos de servidão para os Estados Unidos e a Inglaterra. Em troca de milhões de dólares, ele aceitou a instalação de bases militares no país. E como não é de se surpreender, ele permitiu que houvesse
uma ação norte-americana para neutralizar a voz dos árabes. O programa de rádio que tanto inspirou Gaddafi permitiu a construção de uma poderosa estação de rádio dentro da Líbia para transmitir um programa pró-ocidental. Aquele velho método de manipulação que os Estados Unidos faz no mundo inteiro. Era uma espécie de pig, entendeu? Com 17 anos, Gaddafi estava montando um excepcional esquema de organização revolucionária. Graduou-se em História e Ciência Política. Formou-se em Direito, mas preferiu seguir a carreira militar. Portanto, matriculou-se num colégio militar e encontrou nessa carreira as armas que ele precisava para colocar em prática os seus sonhos. Seguindo o exemplo de Nasser, Gaddafi propunha que a Líbia seguisse certos princípios do socialismo, mas ele distinguia o que chamava de socialismo beduíno da filosofia marxista-leninista da União Soviética. Quando era universitário ainda, Gaddafi chegou a dizer que o capitalismo e o socialismo soviético, na verdade, eles eram dois demônios gêmeos de tão semelhantes que eram. Por essa razão, os seguidores de Gaddafi diferiam dos outros cadetes de Benghazi, não só por seu radicalismo político, mas também pelo comportamento ascético ditado pelo islamismo. A maioria dos jovens recrutas passavam as noites em ruidosas orgias, dançava, bebia, jogava, frequentava boates, namorava e ia a bordéis. Ao contrário, Gaddafi e seus companheiros seguiam os severos preceitos do Alcorão, que proíbe o álcool, o fumo, os jogos e condena o sexo pré-marital. Além do aspecto religioso, esse puritanismo também era uma reação contra a aviltante corrupção disseminada na Líbia pelas companhias estrangeiras de petróleo e pelos representantes que manobravam para conseguir posições e favores do governo do rei Idris. Em 1968, o presidente Richard Nixon chegou a afirmar que o governo de Idris era extremamente fisiológico. E de corrupção, não é? Nixon e seus conselheiros entendiam muito bem, a gente sabe, né? Nas primeiras horas do dia 1 de setembro de 1969, quando o rei Idris estava na Turquia, Gaddafi agiu. O golpe fora engenhosamente concebido e brilhantemente executado. Gaddafi pôs no ar um programa anunciando o golpe e comunicando ao povo que, em nome de Alá, seu grupo tinha derrotado o reacionário, retrógrado e decadente regime do rei Idris, substituindo-o pela República Árabe da Líbia. O discurso conclamava os líbios a se unirem contra o inimigo da nação árabe, inimigo do islamismo, inimigo da humanidade, que destruiu nossos lugares sagrados e ofendeu nossa honra, Israel. A comunidade internacional tinha sido pega de surpresa. Os conspiradores sequer eram sabidos pelos outros países. Tão bem arquitetado foi os planos de Gaddafi. Nem mesmo o Egito, do ídolo de Gaddafi, Nasser, sabia. O rei Idris, no entanto, estava tranquilo, achando que os Estados Unidos e a Inglaterra, enfim, o clubinho, iria intervir nesse golpe. Mas esses países não queriam indispor com os outros países árabes. A Inglaterra, em especial, estava muito preocupada com uma movimentação da marinha soviética no Mediterrâneo. Gaddafi e seus homens enviaram uma mensagem à embaixada egípcia em Trípoli, propondo um encontro com um representante do Egito, de preferência o próprio Nasser. Mas o emissário foi Haikal, editor de um jornal do Cairo. Ao encontrar-se com Haikal, Gaddafi anunciou: "Não queremos governar a Líbia. Tudo o que fizemos foi orientado por nosso dever nacionalista. Agora cabe ao próprio presidente Nasser conduzir a Líbia da posição reacionária onde se encontra para a posição progressista em que deveria estar." Haikal relatou a Nasser que Gaddafi era chocantemente inocente e escandalosamente puro.
Com 27 anos, o filho do deserto se tornou o líder máximo da Líbia. No início, na verdade, os Estados Unidos chegou até a apoiar o regime de Gaddafi. No entanto, Gaddafi continuava com aquela mesma retórica contra o imperialismo e ameaçando drásticas mudanças na política petrolífera, além de expulsar as bases norte-americanas no país. O que, na verdade, incentivava a condescendência norte-americana era que o filho do deserto falava abertamente, sem rodeios, contra o comunismo. Na verdade, Gaddafi não apoiava nem os imperialistas ocidentais e nem a União Soviética. Ele tinha uma política independente. Em 25 de dezembro do mesmo ano, o filho do deserto casou-se. Foi um grande momento em sua vida, com a presença do seu ídolo, Nasser, ao seu lado, durante toda a cerimônia muçulmana. Mesmo com a gravidez da esposa, o amor não vingou. Então, durante um procedimento médico, após uma crise de apendicite, Gaddafi conheceu uma bela jovem enfermeira e, apesar do casamento recente, floresceu uma paixão fulminante, que acabou durando até o fim da sua vida. Ele se divorciou da primeira esposa, assim como manda os preceitos da religião muçulmana, e casou-se novamente com a mulher que foi o grande amor da sua vida e que lhe deu vários filhos. No mesmo ano, Gaddafi começou a se movimentar para remover as bases norte-americanas do país. Sua política externa era um espelho da política de Nasser, e ambas tinham como principal objetivo promover a unidade árabe, estendendo a cooperação política a outros estados, e restaurar o Estado da Palestina, fornecendo apoio logístico e financeiro a seus aliados contra Israel. Além disso, ambos os líderes rejeitavam todas as tentativas das superpotências de tornar a Líbia um satélite do Ocidente. Ele e Nasser, amigos, trocavam favores. Nasser ajudou na reciclagem do exército líbio e Gaddafi retribuiu cedendo uma ex-base norte-americana equipada. Antes da invasão da OTAN, que culminou com a morte de Gaddafi, o filho do deserto conseguiu elevar consideravelmente o padrão de vida dentro da Líbia. O nível de vida da população melhorava. Foram construídas estradas, hospitais e escolas. Ao mesmo tempo que se deu início aos programas de irrigação do deserto e de ampliação da parcela de terras aráveis. Linhas elétricas foram estendidas através do deserto para levar energia às áreas afastadas. O povo apoiava seu líder, como era de se esperar. Afinal, pela primeira vez, alguém governava para eles. Assim foi durante todos os anos que Gaddafi esteve no poder. De vida na Líbia era mais alto do que Rússia, Arábia Saudita e no Brasil. Por que o povo iria odiar alguém que consideravelmente elevou o nível de vida da sua gente? Por quê? Outro sonho de Gaddafi era a liberdade da Palestina e a união do povo árabe.
Mas nesse intento, infelizmente, o filho do deserto não conseguiu obter êxito. Em 28 de setembro de 1970, o grande ídolo e amigo de Gaddafi, o presidente egípcio Nasser, morre. في سيناء ممكن بتنازلات بنقبل شروط أمريكا وشروط. Foi uma morte extremamente suspeita, mas que ficou conhecida como causas naturais. Nasser foi sucedido pelo vendilhão Anwar Sadat, que era um oficial de 52 anos, vice-presidente do Egito. Tudo começou a mudar a partir daí. Com Nasser, o Egito se manteve contra Israel, contra os imperialistas e mais alinhado aos soviéticos. Sadat julgava que se o Egito estivesse mais próximo aos norte-americanos, o país se beneficiaria mais, assim bem como ele próprio. Mas ele sabia que para se aproximar dos Estados Unidos, teria que se comprometer com Israel de um modo que os Estados Árabes juraram jamais fazê-lo. Gaddafi e Sadat se tornariam grandes inimigos. Afinal, o filho do deserto, junto a Nasser, era o mais ferrenho apoiador da causa palestina e odiava Israel. Só que Nasser, ele era mais diplomático. Gaddafi não tinha a habilidade diplomática de Nasser, e isso acabou isolando Gaddafi no mundo árabe, pois haviam vários líderes de países que acabavam trocando favores com os Estados Unidos. Um chefe do Serviço Secreto de Israel chegou a afirmar: quem mais, com todas as suas tentativas frenéticas de unir os árabes, os mantém tão divididos como Gaddafi? Ele é uma ameaça estratégica, mas talvez uma vantagem tática, um elemento de divisão no mundo árabe. Após a morte de seu amigo Nasser, Gaddafi chegou a ter crises de depressão, mas manteve-se firme. E no cenário geopolítico continuava ameaçando nacionalizar de vez os campos petrolíferos, assim como as refinarias e as instalações de transporte marítimo. Como já citei, Gaddafi era um defensor ferrenho da causa palestina, assim como o presidente egípcio Nasser. Portanto, ele financiava abertamente, sem segredo nenhum, sem fazer rodeios, a OLP. Os palestinos foram expulsos pela primeira vez durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948-1949, quando Israel expandiu seu território, incluindo nele a maior parte da área que a ONU tinha designado para o setor árabe da Palestina. Alguns refugiados fugiram após o conflito árabe-israelense de 1967, que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias, na qual o território jordaniano, chamado de Margem Ocidental do Rio Jordão, foi perdido para Israel. Gaddafi e Sadat até pareciam estar do mesmo lado. E em setembro de 1973, eles concordaram em fundir integralmente as suas nações. Mas, no conflito do Yom Kippur, a Líbia foi estranhamente deixada de fora. Por quê? Vejamos. Em 1973, o Yom Kippur, Dia do Perdão, o mais sagrado feriado religioso judeu, caiu em um sábado, 6 de outubro. Na manhã daquele dia, os egípcios cruzaram o Canal de Suez e desfecharam um ataque de surpresa contra Israel. Simultaneamente, tropas sírias atacaram as forças israelenses estacionadas nas colinas de Golã. Embora Gaddafi houvesse em tempos antes promovido as Forças Armadas do Egito de um grande lote de equipamento para futuros ataques a Israel, isso juntado a outras nações árabes no embargo do petróleo aos aliados de Israel, ressentiu-se profundamente por ter sido excluído dos planos de guerra. Ele também não entendia por que Sadat, a quem julgava disposto a compor uma aliança com os israelenses, se lançara repentinamente a uma ação anti-sionista. Gaddafi não acreditava que o presidente egípcio estivesse realmente comprometido com o extermínio de Israel. Não tinha coragem ou já tinha um plano traçado para ele não avançar? O conflito do Yom Kippur
foi uma grande manipulação feita com a ajuda do vendilhão Sadat para forçar a OPEP a elevar o preço do petróleo e criar ainda mais cisão no mundo árabe e enfraquecer a causa de Gaddafi, que se via no olho do furacão dessa conspiração toda. Strangely enough, the Arab-Israeli conflict would serve the Seven Sisters' cause. In the midst of the Jewish Yom Kippur Holy Day, the Day of Atonement, on October 6, 1973, Egypt, Syria and Jordan deployed their armies against Israel. The effect of surprise was total, and the Israeli defense lines were overcome. The fourth Arab-Israeli conflict had begun. Armed and equipped by the United States and empowered by their aerial supremacy, the Israelis' counteroffensive was victorious. As a reprisal to the American support, the Arab members of OPEC decided on a series of price rises. OPEC emerged from the shadows of scorn and indifference. Eu tenho que salientar que, muito embora Gaddafi tenha apoiado o aumento de preço do petróleo, e o fez algumas vezes por si só, por exemplo, em 1971, e também apoiou o aumento de 1973, o que acabou acontecendo com a crise do petróleo imposto pela OPEP. No entanto, foi o cartel petrolífero das Sete Irmãs quem mais se beneficiou com essa crise, pois elas estavam fortalecidas pela capacidade das suas reservas. As Sete Irmãs fizeram lucros mastodônticos a partir disso. O nível de produção fora da OPEP foi levado a cabo, competindo, por sua vez, com os preços da própria OPEP. A crise do petróleo de 1973 foi manipulada. In Washington in 1973, a wind of panic was blowing. Automobiles ground to a halt, and the world turned in slow motion. Some sacrifice, certainly, but not for everyone. Strengthened by the capacity of their stocks and the staggering cost of a barrel, the Seven Sisters could boast colossal profits. Exxon doubled its revenues. OPEC thought it had won the battle, but in fact, it had lost the war. The 1973 oil crisis was a gigantic manipulation. The Seven Sisters needed money, huge sums to finally prepare for drilling the offshore zones in the North Sea. The Yom Kippur War, OPEC's embargo and the rising prices all benefited the Seven Sisters. The Arab countries were playing their enemy's game. A prova da conspiração a favor dos interesses da elite ocidental sionista é que Egito e Israel iniciaram a partir daí as negociações de paz. Sadat há muito já estava no clubinho sionista e só fingiu acordos, como a Federação das Repúblicas Árabes. Gaddafi chegou a acusar Sadat de ter feito um trato com os Estados Unidos para desviar a opinião pública através do conflito do Yom Kippur do caso Watergate, que ficou muito conhecido nos Estados Unidos. Um escândalo de corrupção envolvendo o presidente Richard Nixon. Então, enfurecido por ter ficado de fora do conflito do Yom Kippur, Gaddafi começou a financiar golpes dentro de algumas nações árabes, e isso acabou por fim gerando uma grande impopularidade do líder líbio. Então, eu chego à conclusão de que ele acabava dançando a música que Israel tocava, de modo que ele não conseguia executar o plano da unidade árabe. Muitos ataques terroristas que foram apontados como o mando de Gaddafi, nunca ficou provado de verdade o seu envolvimento. O que me faz pensar que muitos desses ataques terroristas, na verdade, foram também manipulados, foram incitados por forças inimigas a Gaddafi para acabar incendindo luz da culpabilidade em cima dele. Quando o rei da Arábia Saudita morreu, a primeira suspeita recaiu sobre Gaddafi. Depois ficou comprovado que o rei da Arábia Saudita, na verdade, havia sido assassinado por uma disputa familiar interna. Mas, até ficar provado isso, o nome de Gaddafi ficou ali pairando como o mandante. Outra suspeita que recaiu sobre Gaddafi
foi o ato terrorista de Munique, no verão de 1972, em que tomaram vários membros da delegação de Israel e depois mataram 2 deles. Houve indício do envolvimento da Líbia. O que se sabe é que Gaddafi deu asilo a 3 terroristas que fugiram da prisão. O ataque de 21 de dezembro de 1975 a uma reunião da OPEP em Viena, comandado pela Frente Revolucionária para a Libertação da Palestina, um grupo dissidente da OLP, foi um ataque extremamente estranho. Por quê? Terroristas armados entraram na reunião da OPEP, renderam os ministros do petróleo que ali estavam, com o intuito de matarem 2 alvos. Um deles era o representante da Arábia Saudita, o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Sheikh Yamani. Só que eles não mataram o Sheikh Yamani. Eles acabaram matando um representante da Líbia, um economista, emissário do governo, e soltaram os 2 alvos. E aí? Todo mundo sabe que a Arábia Saudita, desde tempos, é fantoche dos Estados Unidos. Sheikh Yamani era um nome um tanto quanto suspeito entre a OPEP, entre os ministros da OPEP. O ataque terrorista de 1975 teve como motivação matá-lo, porque ele sempre foi contra o aumento dos preços do petróleo. Ele era um entrave ali dentro da OPEP. Como eu disse, Sheikh Yamani não foi morto. Acabaram assassinando um economista líbio. E ainda assim as suspeitas recaíram sobre Gaddafi. Ele também foi acusado de receber os terroristas em seu país. Quando os terroristas tomaram um avião com reféns e foram para Trípoli, Gaddafi não os recebeu. E o avião acabou pousando em Argel e lá os reféns foram soltos. Agora, se Gaddafi recebeu os terroristas do atentado de Viena de 1975 no país, eu não sei se há provas, eu só sei que dizem que o povo acabou execrando essa atitude, porque afinal, durante o atentado, quem foi morto foi um representante do governo, um emissário do governo. É muito contraditória essa história toda. Quem foi acusado de chefiar o atentado terrorista em Viena foi uma figura um tanto quanto excêntrica e que também eu não confio, o venezuelano Carlos, o Chacal. Ele chegou a afirmar, teria ele afirmado que o mandante era Gaddafi. Seria uma grande encenação? Carlos participou mesmo do ataque? Teria ele acusado Gaddafi de ser o mandante? Seria Carlos um terrorista duplo, a serviço dos interesses sionistas, forjando um ataque terrorista da causa árabe? Além disso, algo muito estranho também foi que os guerrilheiros da Frente Revolucionária para a Libertação da Palestina declararam, numa rádio austríaca, Sadat como um traidor. Essas palavras soaram muito familiares a Gaddafi, que odiava Sadat e o acusava a todo momento de traição. Ou seja, me pareceu muito teatral, muito certinho, tudo indicando que foi o líder líbio que teria mandado. Enfim, a minha opinião pessoal, né, ligando os pontos, é que o atentado terrorista de 1975 também foi um ataque manipulado. O nosso protagonista foi considerado o inimigo número 1 das 7 Irmãs, do cartel petrolífero das 7 Irmãs, e também dos Estados Unidos. As tensões entre Líbia e Egito aumentaram desde então. Em um rápido acordo entre as nações, Gaddafi ofereceu colocar o exército líbio sob comando egípcio, se Sadat preparasse um ataque para libertar o Sinai do inimigo sionista. Mas Sadat mostrou que estava realmente do lado dos inimigos. E foi
oficialmente a uma visita a Israel para negociar a paz. Gaddafi ficou furioso e, a partir daí, não teve mais diálogo. Ele acusou mesmo o presidente egípcio de traição e de conluio com Israel. O nosso protagonista, ele era extremamente inteligente e era um visionário. Mostrou toda a sua visão política nos volumes da obra O Livro Verde. O Livro Verde mostra a sua opinião sobre a democracia e uma filosofia política muito interessante. O Livro Verde é uma obra extremamente elaborada que merece um vídeo exclusivo só sobre ela, só sobre os volumes do Livro Verde. O novo sistema político refletia os preceitos gerais de governo que Gaddafi iria esboçar em seu Livro Verde, volume 1, A Solução do Problema da Democracia, publicado em 1975. Esse tratado, que pretendia apresentar a solução final para o problema do governante, foi o primeiro de 3 volumes nos quais o líder líbio expôs seu plano para a sociedade ideal, pretendendo que servissem como o novo evangelho, o evangelho de uma nova era, a era das massas. No primeiro volume, Gaddafi relata como, em seu entender, todas as tentativas anteriores da democracia haviam fracassado. Para ele, os governos que incluem parlamentos, sistemas eleitorais, votos e plebiscitos são, na verdade, ditaduras das maiorias. Se em alguma dessas falsas democracias um candidato recebe 51% dos votos, explica ele, 40% do eleitorado são governados por um dirigente em que não votaram. O coronel também acusa as democracias típicas de forçar seus cidadãos a investir de poder determinados indivíduos que funcionam como representantes desses cidadãos. De acordo com o lema impresso em verde na margem do livro e mostrado em cartazes espalhados por toda a Líbia, a representação é a negação da participação. Para o coronel Gaddafi, a forma ideal de governo envolve obrigatoriamente todos os cidadãos. Tal sistema evita que qualquer uma das facções, sejam elas grupos, partidos, tribos ou classes, assuma o controle total, o que, segundo o líder líbio, acaba ocorrendo na maioria das democracias. Enquanto teoricamente a democracia direta é ideal, escreve, na realidade o poderoso sempre comanda. A parte mais forte da sociedade é aquela que governa. O líder líbio sempre criticou também a democracia que existe dentro da ONU, a falsa democracia que existe dentro da ONU. Not accept any resolution taken by the Security Council according to its composition right now. We were under trusteeship, we were colonized, we are independent, and now we are here to decide the future of the world in a democratic way that will maintain world and peace, security. All people, small and big, are equals. This is terrorism, like the terrorism of the Qaeda. This is terrorism. This is in full contradictions and full intervention of the United Nations charters, and we signed that. And unless we do things in the charter of the United Nations according which we agreed, otherwise we don't speak diplomatically, we are not afraid, we are not coveting, and we were not being nice to anybody. Now we are talking about the future of the... There is no hypocrisy, no diplomacy, because it is a decisive and important vital matter. Of understanding and hypocrisy created to 65 wars after the establishment of the United Nations. Houveram várias tentativas de golpe dentro do país, comandadas pelos Estados Unidos, principalmente entre 1978 e 1981. Em 1978, eles dinamitaram um avião que iria transportar Gaddafi. Uma mudança repentina nos planos acabou salvando a vida do líder líbio. Os Estados Unidos também investia pesado em aliciar e corromper alguns aliados internos, de dentro da Líbia. E o nosso protagonista, o herói da nossa história, sobreviveu a tudo isso. Ele era incoercível. Enfim, admirável.
Em 13 de abril de 1986, o então presidente norte-americano Reagan comandou uma operação contra Trípoli e Benghazi. Essa operação, gente, foi apoiada pela Inglaterra, por Israel, é óbvio, e pelo capacho Canadá. Foi um ataque extremamente desastroso e sangrento. Covarde. Muitas áreas civis foram atacadas, e os norte-americanos tiveram a capacidade de considerar apenas meros acidentes, como a gente conhece bem, aquela retórica, né? Efeitos colaterais. Só em Trípoli, mais de 100 civis morreram, inclusive uma filha adotiva de Gaddafi que era bebê ainda, estava com 18 meses. Os filhos de Gaddafi também ficaram feridos durante o atentado a Trípoli. Por pouco, Gaddafi não morreu. Só que, no ataque de 1986, os países europeus não apoiaram a atitude dos Estados Unidos. A partir daí, o governo Reagan se empenhou numa campanha de difamação e de desinformação destinado à comunidade internacional. Durante a década de 90, a Líbia sofreu severas sanções e foi acusada também de tensionar obter armas nucleares. No entanto, ele não conseguiu. A Líbia nunca teve armas nucleares. Eu enfatizei nesse vídeo a campanha de difamação que o coronel irmão líbio acabou sofrendo ao longo da história, não é? E ele também, com atentados terroristas, não que ele não participasse, não que ele não financiasse alguns ataques terroristas. Ele financiou sim, alguns, mas não todos. E aqueles que tiveram mais repercussão mundial, aqueles que mais isolaram Gaddafi, não ficou comprovado a autoria dele. E até mesmo a morte do presidente egípcio Sadat recaiu a culpa em quem? Nele, em Gaddafi. Mas ele também não estava envolvido. A campanha difamatória contra Gaddafi envolveu a acusação de que ele era um pervertido sexual e mantinha um harém de escravas sexuais para ele, para os seus filhos, enfim. Uma jornalista francesa escreveu o livro O Harém de Gaddafi. O livro fala de vítimas nas sombras, vítimas que não quiseram ser identificadas, que se mantém em silêncio porque a religião, os costumes, enfim, sem revelar a identidade, e se apoia no medo de que elas têm de falar sobre o estupro. A autora é loirinha, francesa, jornalista. Que mais? Vocês sabiam que Gaddafi deu oportunidade para as mulheres estudarem, para terem liberdade? Então por que acusam Gaddafi de opressor? Se a liberdade ocidental feminina está apoiada justamente nisso. Nesse ponto, Gaddafi até divergiu do conservadorismo muçulmano ortodoxo. Mas ele encorajava as mulheres a ingressar na carreira militar e em setores da sociedade. Então a imprensa usou isso contra e acabou acusando de ser um pervertido. Afinal, as mulheres que estavam nas Forças Armadas, elas saíam em fotos, muitas fotos. Se você procurar aí Gaddafi, mulheres, vai aparecer mulheres de fundo, né? Nas fotos dele, mulheres militares de fundo, nas fotos em que aparece o líder líbio. No entanto, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que ele as forçava a fazer sexo com ele. Algo que a imprensa usa muito para sustentar argumentos é o fato de que mulheres líbias militares estiveram sempre perto do coronel. As vítimas de violência sexual de Muammar Gaddafi são como as armas nucleares de destruição em massa de Saddam Hussein. Ou seja, não existem. Voltem esse vídeo e vejam o que eu falo sobre a infância do filho do deserto,
sobre suas raízes, sobre o fato dele ter perseguido seus ideais sem sair da rota traçada. Jamais alguém que tirou seu povo da pobreza, que não se vendeu em momento algum para os interesses sionistas, que era obcecado pelos seus ideais, iria ter um comportamento completamente diferente dos alicerces da sua luta. Se vocês pedirem um dossiê psicológico de Gaddafi, baseado nos fatos, somente nos fatos, e não em deturpação midiática, constatarão que é impossível ele ter sido um pervertido sexual. Agora, tracem um perfil do presidente Clinton. Peguem os fatos e vejam quem é o mentiroso. Vejam o que fizeram com Monica Lewinsky. Veja o que a mídia ocidental transformou uma vítima, mulher. Ela era a vítima que foi seduzida pelo charmoso, sexy e poderoso presidente norte-americano Bill Clinton, aliciada a praticar sexo dentro da Casa Branca e taxada como vagabunda pela sociedade e pela mídia. Desde o início, Gaddafi ele perseguiu a ideia de unificação dos países árabes. Mas os países árabes, em constante conflito entre eles, em constante rinha, um contra o outro, um estudando um modo de derrubar o outro. وليش ما نحققوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ لا تتكلموا عن سياسه صدام حسين والخلاف معاه السياسي، ممكن كنا مختلفين سياسيين مختلفين حتى مع بعضنا نحن الان. قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشانق ونحن نتفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز سلي كان وزير الدفاع الامريكي لما كان يدمروا في العراق، صديق وحميم لصدام حسين. واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا. كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا نتآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. احنا عدو لبعض، عدو العربي صديق للعربي الاخر. Além de melhorar a vida do povo líbio, ele investia pesado, com o dinheiro, principalmente do petróleo, em comprar ouro e queria que a África se unificasse. O coronel perseguiu durante anos a união dos países, assim como, outrora, ele tinha tentado com a Federação das Repúblicas Árabes. Essa ideia de unificação levou com que Gaddafi tentasse a criação de 3 bancos na África, independentes do sistema econômico ocidental. O primeiro banco era o Fundo Monetário Africano, FMA, com sede em Camarões. Seria criado no mesmo ano que Gaddafi morreu. O Banco Central Africano teria sede na capital nigeriana. Além do Banco Central, Gaddafi queria criar uma moeda de ouro. Seria uma moeda sem nenhum vínculo ao dólar, que permitiria que os países africanos e árabes fizessem suas transações comerciais. Detalhe: a volta do ouro também é uma intenção do BRICS, pois o dólar é fiduciário e os Estados Unidos não têm ouro para sustentar o dólar que existe em circulação, cujo Fed imprime indiscriminadamente. A Rússia e a China, junto ao BRICS, querem trazer o padrão ouro de volta para derrubar o dólar, que praticamente todas as moedas mundiais estão vinculadas. O mesmo queria Gaddafi com o dinar de ouro e a criação do Banco Central. O terceiro banco seria o Banco de Inversão, com sede na Líbia, controlaria a maior parte das inversões na África.
Além da movimentação econômica, o Filho do Deserto estava empenhado a financiar um satélite para a África. Em 1992, 45 países africanos decidiram obter satélite próprio. Isso cobriria internet, comunicações telefônicas e todo tipo de comunicação. Como eles não tinham o dinheiro para fazê-lo, decidiram recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Mas o FMI sabia que apoiar tal projeto seria perigoso para o Ocidente, porque o Ocidente cobra da África mais de 500 milhões de dólares por ano pelo serviço de satélite. Em 2007, Gaddafi resolveu disponibilizar a maior parte do dinheiro para o projeto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um artigo de Pep Escobar, muito interessante. Acessem e leiam sobre as garras dos Estados Unidos na África. Pesquisem também sobre a Africom, Comando dos Estados Unidos para a África. É um dos 6 quartéis generais militares regionais do Departamento de Defesa e atualmente é um subcomando unificado sob o comando dos Estados Unidos na Europa. A década de 2000 foi extremamente manipulada pelos Estados Unidos para que ele conseguisse obter controle total no Oriente Médio e no norte da África. Todo o esquema já estava montado há muito tempo. Começa com o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, o famigerado 11 de setembro. Um trabalho interno de falsa bandeira. A partir deste ataque, vem à tona uma lista de 7 países que os Estados Unidos e seus capachos da OTAN iriam invadir. Bears meeting the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." After 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." Com a desculpa do combate ao terrorismo, a agenda para a liberdade em nome da democracia foi exaustivamente repetida pela opinião pública e pela mídia, nas revistas, enfim. A gente ouvia muito na época do 11 de setembro. Após o 11 de setembro, nós ouvíamos muito agenda para a liberdade, a democracia, combate aos terroristas, enfim. No entanto, durante o governo Bush, após o 11 de setembro, houve uma leve aproximação entre Gaddafi e os Estados Unidos. In recent years, you've had a rapprochement with Western countries. You've had important Western leaders like Tony Blair coming here. But now there are Western leaders who are queuing up to say that you should go. Do you feel a sense of betrayal about that? Of course it's betrayal, he said. They have no moral. Mr. Gaddafi said, "We didn't understand the Libyan system." Gaddafi prometeu ajudar cedendo informações sobre Al-Qaeda. Ele sempre esteve muito isolado, com a imagem deteriorada. E essa aproximação iria mostrar que ele não estava envolvido com terroristas, que ele queria cooperar. Mas ele sabia que estava pisando em solo arenoso. Era um jogo e ele tinha que jogar. Dessa vez, Gaddafi tinha que ser diplomático. No passado, ele se aproximou de Billy Carter, irmão do presidente norte-americano Jimmy Carter, e o fez para embaraçar o presidente dos Estados Unidos. A imprensa registrou a aproximação amistosa de Billy, e o líder líbio chegou a emprestar uma quantia de dinheiro ao irmão de Jimmy Carter, que sofreu um sério golpe em sua imagem pública e acabou perdendo a eleição para Reagan. Foi uma onda de protestos que aconteceu a partir de 18 de dezembro de 2010 no mundo árabe.
culminou com guerras civis. Na Tunísia e Egito, o povo saiu às ruas de forma rebelde e massiva. Era travestido por movimento de jovens laicos que protestavam contra governos fundamentalistas islâmicos, e não teria sido possível sem os recursos e dispositivos proporcionados pelas redes sociais. O Facebook e o Twitter foram os grandes convocadores da Primavera Árabe. E o caos que adveio permitiu que os Estados Unidos intervissem dentro dos países e apoiassem a mudança dos regimes. Então, se vocês acham que rede social não é um instrumento de manipulação, mudem de ideia, porque é. Este instrumento floresceu também a partir da década de 2000. A mídia fez com que as pessoas acreditassem que as praças estavam tomadas, promovendo o caos antes mesmo dele acontecer. You know, we told them, the British and the French, we did challenge them. We told them, send fact-finding mission to Libya. You are hearing rumors, false reports. Please take your camera tomorrow morning, even this night. Go to every city in Libya. Everything is calm, everything is peaceful. The point is there is a big gap between reality and the media report. A opinião pública foi levada a acreditar que o movimento de protesto da Primavera Árabe se propagou espontaneamente da Tunísia e Egito à Líbia. Espontaneamente, rebeldes armados foram as flores revolucionárias da Primavera Árabe Líbia. But how do the people show their authority then? Because some who've gone out onto the streets to protest say that your people have shot at them. No demonstration at all in the streets. أنت شفت مظاهرات? Did you see demonstrations? Yes, I have, yes. Where? I saw some today. I saw some in Zawiya. Yesterday I saw demonstrations. هذه supporting us. No, they're not supporting They us. are not against us. Some were against you and some were for you. No one against us. Against me for what? Because I am not president. They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people. If you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in... It is a Qaeda, not my people. It is Qaeda. Qaeda, yes. They came from outside. So they're the people pulling down the posters and putting up the flag of the king? It's Al-Qaeda, he said. They went into military bases and seized arms, and they're terrorizing the people. The people who had the weapons were youngsters. They're starting to lay down their weapons now as the drugs Al-Qaeda gave them wear off. A insurreição armada na Líbia foi apoiada diretamente por potências estrangeiras. Os insurretos traziam as cores negra e verde, com o crescente e a estrela, a bandeira da monarquia do rei Idris, o qual simbolizava o domínio das antigas potências coloniais. Os insurretos da Líbia não eram cidadãos líbios revoltados, que tomaram algumas regiões e armamento do governo, como a mídia havia divulgado. Eram rebeldes vindos de fora, com armamentos que a Líbia não possuía. A insurreição também foi planejada e coordenada com o cronograma da Operação Militar Aurora da Odisseia. O consórcio anglo-franco-norte-americano foi o mentor da Aurora da Odisseia, uma agenda militar muito ampla para os países árabes e da Ásia Central. Foi uma operação militar envolvendo vários membros da OTAN e países parceiros. Enquanto o conflito na Líbia se desenrolava, a ONU oportunamente aprovou resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autorizava o uso da força na Líbia, com base no capítulo 7 da Carta da ONU. Assim, a ONU concedeu um mandato à OTAN para proteger os civis dos rebeldes. Rebeldes esses que eram armados pelos Estados Unidos para combater o regime
de Gaddafi. Ou seja, permitiu que a OTAN agisse militarmente no país. Uma das resoluções aprovadas pela ONU nesse interim do conflito na Líbia permitia o congelamento de ativos. Foi um modo que eles encontraram de poder confiscar o dinheiro de Gaddafi. Os ativos que Gaddafi tinha, que Gaddafi usaria em seus intentos, em suas intenções para emancipar a economia africana. A campanha de bombardeamento resultou em incontáveis baixas civis, das quais foram classificadas pela mídia como meros danos colaterais, ou atribuída às forças armadas, aos rebeldes armados na Líbia. O último vendilhão do povo árabe que Gaddafi se confrontou foi o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. مواطن أسود أصله من كينيا أفريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسة إسلامية في إندونيسيا اسمه أوباما والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي أفريقيا واستبشروا بخير وصفقوا له وصلوا من أجله ودعوا له بالنجاح وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملات التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز في رئاسة أمريكا. لكن فوجئنا بأن أخانا وشقيقنا الأفريقي الكيني الأمريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيديه في العالم العربي وفي افريقيا وفي العالم الاسلامي. نحن نتمنى وربما تكون هكذا ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر كوزيون انتخابي. هذه مناسبة انتخابية، ان كذبة انتخابية. مش تعرفوا مهزلة الانتخابات ان الواحد يكذب على الناس لكي يعطوه اصواتها وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون لا هو انت وعدت بكذا بكذا يقول لا هذه دعايه انتخابيه. شوفوا مهزلة هذه الديمقراطيه. لا هذه دعايه انتخابيه لكننا جد لكنها مضمون نضحك عليكم ناخذ اصواتكم. ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعايه انتخابيه. لكن كونك هو يقول ان القدس سأعملها عاصمة إلى الأبد للإسرائيليين، هذا يدل على أن أخانا أوباما يشمل السياسة الدولية وهو مطلع على الملف. A aprovação das resoluções e a insurreição armada oportuna eram agregadas à Operação Aurora da Odisseia. Tudo já estava planejado há muito tempo. Era o golpe final no Filho do Deserto. O fim, infelizmente, todos nós já sabemos. O golpe que aconteceu dentro da Líbia, que foi comandado por Gaddafi, era o contrário disso. Lá ele tomou o país de forma totalitária, mas era para derrubar uma monarquia fantoche do imperialismo, uma monarquia que entregou a Líbia aos interesses dos Estados Unidos e seus sócios. Como já disse, a indústria petrolífera
Líbia era praticamente uma indústria norte-americana. Os recursos não eram revertidos para o povo. A Líbia, nessa época, na época do rei Idris, era um país extremamente pobre. Era um dos países mais pobres da África, para vocês terem uma ideia. Com o golpe militar, ele reverteu os lucros do petróleo, expurgou a corrupção do país. Como o próprio presidente Richard Nixon disse, o governo de Idris era extremamente corrupto e era uma corrupção voltada para os interesses imperialistas. Então, o golpe militar serviu para que Gaddafi pudesse expulsar a corrupção de dentro do país, poder tomar de volta os campos petrolíferos, nacionalizar, fazer com que os recursos do petróleo fossem destinados para as áreas sociais. Não havia outro jeito para fazê-lo, senão por um golpe totalitário. Não tinha como. O que a gente não sabe é que a Líbia, ela é um país que tem muitos lugares desérticos. Trazer água à superfície era uma necessidade. É que na Líbia, nessa região do norte da África e no Oriente Médio, existem muitas milícias, facções, grupos que agem de forma violenta. E através do golpe militar, Gaddafi conseguiu dar segurança para o povo, porque ele também varreu essas milícias, facções da Líbia. E não havia outro meio para Gaddafi conseguir interagir dentro da política líbia, senão através do regime totalitário.